Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas, o Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Afinal, o que é o sofrimento? Por que razões ele bate às portas do coração das criaturas? Qual o ensino que ele quer deixar? Tem alguma razão espiritual para sofrer? O Espiritismo oferece contribuição para compreender o sofrimento? Indagações como estas precisam ser respondidas para melhor entendermos as razões de sofrer. Acompanhe também no programa A Vida em Foco curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, por último, com Haroldo Dutra Dias, o quadro Pérolas do Evangelho. Sua audiência é muito importante. Você é nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação. Aproveite para refletir. Fique agora com a crônica da semana. Vivemos um momento jamais visto antes em nosso planeta. A humanidade nunca produziu tanto quanto agora. Crescemos e desenvolvemos nos últimos 100 anos mais que em toda a história. As descobertas se dão aos milhares todos os dias, enquanto que no passado cada uma delas era comemorada com festa. Hoje, mal celebramos uma para no momento seguinte trocar por outra. As tecnologias a todo instante se superam, uma aperfeiçoando a outra. É um espetáculo o conhecimento. As redes sociais nos ligam aos fatos quase que imediatamente. Há mais ou menos 20 anos, quem poderia dizer que teríamos laptops, celulares, tablets, iPods, iPads e esta infinidade de equipamentos em nossas mãos que nos conectam instantaneamente com o mundo numa velocidade inimaginável? Uma dessas tecnologias, ainda que supostamente simples aos nossos olhos leigos, o GPS, que nos localiza imediatamente nas coordenadas, latitudes, distâncias e rota a seguir, não é uma engenhoca extraordinária com a qual ninguém jamais tem dificuldades em se localizar? De fato, uma maravilha. O GPS substituiu a orientação feita pelas estrelas a olho nu desde remotas eras. Ele nos dá uma noção precisa de quanto evoluímos no campo da tecnologia. O GPS tem por princípio um mecanismo simples. Basta um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele nos dá, a partir disso, a rota. Diante dessa questão, é de se perguntar: como está o nosso GPS existencial? Sabemos de fato onde estamos? Sabemos como estamos? Sabemos aonde queremos chegar? Sabemos como chegar? Como está a nossa rota na vida? Uma linha reta ou somente curvas e obstáculos? Não são poucos os que perderam o endereço de si mesmo, da sua existência, da sua condição espiritual, da sua rota existencial. Não são poucos os que perderam o endereço de Deus e de Jesus. Portanto, sua rota é incerta. Talvez seja a hora de calibrar os nossos equipamentos espirituais. Você tem calibrado o seu? Confira o quadro de entrevista com o tema Compreendendo o Sofrimento. Olá, é bom ter você conosco novamente. Na nossa entrevista, no nosso bate-papo de hoje, o tema O Cristão Diante do Sofrimento, com Marcelo Garcia Collin. Marcelo Garcia, que já é nosso membro de equipe de trabalho, e é uma alegria sempre ter você, Marcelo. Para mim também, uma satisfação estar de novo aqui. Duas visões, né? Você como médico de família, você como espírita, fundador de uma instituição espírita aqui em Curitiba, e falar a respeito do tema sofrimento num mundo que não tem tolerado dor, não tem tolerado frustração e muito menos sofrimento. Você me disse, antes de nós começarmos a nossa conversa, ainda nos bastidores, que gostaria de iniciar falando de duas histórias envolvendo Jesus e alguns personagens, né, do cristianismo. Um conhecido e outro desconhecido. Sim.
Sem dúvida, Jesus é o maior espírito que já passou aqui pela Terra. Não é à toa que a gente considera ele o grande farol da nossa vida, não é à toa que a gente tem em Jesus o maior modelo que o ser humano podia ter. E Jesus aproveitou cada segundo que ele teve aqui na Terra. Tudo que Jesus fez ou deixou de fazer foi muito deliberado. Não teve um momento em que Jesus não estivesse, de alguma maneira, tentando nos ensinar. Ele sabia que nós viríamos aí 2.000, 3.000, daqui 5.000 anos ainda vamos estar conhecendo um pouco da história de Jesus e aprendendo com ela. Então, quando eu estava estudando um pouco a respeito de histórias da vida de Jesus, eu me deparei com 2 textos muito interessantes, porque eles são aparentemente paradoxais. Se a gente não olha para eles um pouquinho mais a fundo, a gente acha que Jesus estava sendo inconsistente nas atitudes dele. Veja que o espírito Amélia Rodrigues, que é um espírito que traz mensagens pelo médium Divaldo Pereira Franco, em especial mensagens a respeito da vida de Jesus, traz para nós diversas obras que tratam da vida de Jesus. Numa delas, chamada Primícias do Reino, ela trata da conhecida história de Natanael. O que aconteceu com Natanael? Natanael era um conhecido paralítico lá que vivia em torno de Cafarnaum. Era um que estava sempre mendicando aqui e acolá, e todos conheciam a história de sofrimento de Natanael, porque ser paralítico era uma coisa muito difícil na época de Jesus. Temos que lembrar que o povo onde Jesus nasceu, viveu, o povo judeu, levava muito a sério as prescrições da lei. E a lei dizia que a pessoa que fosse paralítica, ela tinha uma marca de Deus. Deus, de alguma maneira, colocou aquilo nela para mostrar que ela tinha algo de errado. Ela não valia por algum motivo. Então as pessoas escondiam as pessoas que tinham deficiência nas suas famílias. Tinham vergonha dos deficientes. Então eles eram abandonados pela família, ficavam soltos à própria sorte. Então ser um paralítico é uma coisa que você, que tivesse a paralisia, não tinha como ocultar aquilo da sociedade. Então era um motivo de vergonha e de muito sofrimento. E Natanael era muito conhecido como um mendigo que estava por ali. E um dia Natanael consegue estar na presença de Jesus. Pensa que oportunidade, porque as notícias de Jesus corriam de boca em boca e se espalhavam. Não tinha, né? Não tinha internet, Facebook, não tinha essas maneiras que a gente tem de conversar, mas um homem como Jesus não passava desapercebido por ninguém à sua época, porque ele estava lá, limpava os leprosos, expulsava os demônios, diziam até era capaz de ressuscitar os mortos. Então Natanael ouviu falar dele e falou, preciso conhecer Jesus. E numa tarde que foi muito curiosa, porque naquele dia Jesus a gente sempre ouve falar dele pregando à beira do lago, em cima de uma pedra, no pé do monte, debaixo de uma árvore, mas naquele dia ele ficou dentro da casa da sogra de Simão Pedro. Jesus ficou lá dentro e o povo se amontoou para entrar, todo mundo queria estar perto de Jesus. Natanael, então, para conseguir estar próximo de Jesus, não tinha como entrar pela porta. Pensa em ter bairros na hora do rush. Aquele aperto todo não tinha como ele entrar. Então, houve 2 pessoas que foram muito engenhosas e tiveram a ideia de içá-lo e colocar pelo telhado. Pensa, nós estamos no deserto, as pessoas tinham uma cobertura muito simples só para proteger do sol mesmo, não tinha preocupação com chuva. Então eles descem Natanael na frente de Jesus. O povo, vendo aquela situação inusitada, uma pessoa sendo baixada do telhado, abriu um espaço e ele caiu ali. E Jesus chega de frente a ele. E aí, Natanael, o que você quer de mim? Natanael não tinha dúvida. A vida inteira escravizado, preso àquele leito. A gente não tem detalhes da conversa dele com Jesus, mas certamente ele disse, eu quero andar, Jesus. Jesus então dá uns passos atrás, olha para Natanael, diz assim, Natanael, que seja então, teus pecados estão perdoados. Natanael olhou para Jesus e não entendeu. Como assim, pecado, perdoado? O que você está querendo dizer com isso? Daí Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta, Natanael, e anda. Levanta, Natanael. Bateu uma dúvida naquele momento. Mas ele mexe para um lado, mexe para o outro, sente algo diferente na perna. Levanta e vem a surpresa. Ele tinha energia ali, sentia e podia se levantar, pega o leito debaixo do braço e sai com a sua maca. Alegre, feliz, o dia mais feliz da vida dele é aquele dia. E ele segue o seu caminho. Todo mundo ficou muito impressionado com aquilo. A gente até hoje fica impressionado com as curas prodigiosas que Jesus era capaz de fazer. Agora, a outra história vem nos colocar reflexivos a respeito disso. Ela está no livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, capítulo 25. Último capítulo, né? Último capítulo, fechando essa obra. Então, ela traz para nós a história de Miriam. Miriam também era uma paralítica. Nasceu daquele jeito, tinha se submetido a todos os tratamentos para tentar ser curada e nada.
quando já estava apagando a chama da esperança, porque às vezes o sofrimento chega na nossa vida e vai sufocando a esperança. Aí que bate o desespero ao contrário da esperança. Ela já estava à beira do desespero e ela ouviu falar de Jesus. Imagine Jesus, a oportunidade de estar junto dele. Então ela pede que alguém leve-a à presença de Jesus. E lá vai ela. E é colocada também no seu leito à frente de Jesus. Ela chegou à noite, então não tinha aquele tumulto, aquelas pessoas se amontoando, e ela é colocada. E a Amélia Rodrigues conta para nós com detalhes como é que foi a conversa entre eles. Jesus, vendo lá uma paralítica, sabe que é com ele. Então ele se aproxima dela, se inclina para olhar ela e diz: o que você quer de mim? Ele falou: eu quero andar, Jesus. Sempre, minha vida toda eu quis andar. Jesus se afasta um pouco, olha em volta, vê as oportunidades de ensino, avalia quem é que está na frente dele ali e diz: Miriam, tu crês que andar seja a coisa mais importante da vida. Mas eu vou te dar muito mais do que isso. Vá em paz agora, minha irmã. Como é que é isso, Marcelo? Ela pegou, Não teve cura. bateu na perna. Vá em paz, né? Nada. Não foi curada. As pessoas que tinham trazido ela viram naquele momento, entraram, recolheram ela para fora e a revolta. Não fora curada. E ela não conseguiu entender essa situação. Ela ficou lá. Ela ficou lá aguardando o dia seguinte porque ela queria desmascarar Jesus na frente de todo mundo. Era madrugada ainda e foi chegando gente, se acotovelando. Era lá a mãezinha que trazia o filho doente, era o cego que se aproximava esperando uma cura também, era a pessoa que tinha um filho que tinha um problema de possessão e todas essas coisas e dificuldades. Ela ouvindo aquelas histórias ficou com pena até das pessoas. Mas, quando o dia amanheceu e as pessoas começaram a ser atendidas, qual não foi a surpresa dela quando viu o cego sair enxergando, a criança saía boa? E foi agora. Como é que eu vou entender isso? Se eu não estou enganado, acho que foi a única que foi procurar cura e não obteve resultado nenhum. Ela olhou assim, e das histórias que a gente tem, talvez seja a mais impactante nesse sentido. Ok, A Marcelo? mais chocante. Então segura um pouquinho aí. A Renata está chamando a gente para o intervalo. A gente já volta para você terminar essa história aí. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Compreendendo o Sofrimento. Muito bem, estamos de volta. Ainda bem, Marcelo, que o intervalo foi rápido. Marcelo, continue aquela história. Ela, que não foi curada, passou a acompanhar as atividades de Jesus. Por que ela passou a acompanhar? O plano A dela era realmente desmascarar Jesus na frente de todo mundo, mas daí ela viu que as pessoas saíam com seus problemas resolvidos. E daí ela começou a ficar em dúvida. Como assim? Como assim? Se Jesus tem mesmo a capacidade de curar as pessoas, por que será que ele não me curou? E ela ficou muito reflexiva com aquilo. Ela era dada à meditação. Muitos de nós não paramos muito para pensar nas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Os problemas vão se acumulando e a gente vai tentando passar por cima deles como um rolo compressor. Assim a gente faz com os nossos sofrimentos. Chega uma dor, uma dificuldade, a gente quer passar de uma vez, passar uma borracha, ir por cima, contornar, expulsar isso das nossas vidas. Mas ela não era assim. Ela ficou reflexiva e ficou lá acompanhando. E ela ia ouvindo as pregações, ia vendo as situações e começou a ser tocada por um discurso em especial. Quando Jesus dizia assim: a felicidade não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Existe algo que nós podemos esperar para lá dessa vida física, dessa vida material. As coisas daqui são todas passageiras, as coisas permanentes pertencem a Deus. E lá que nós vamos receber os prêmios por aquilo que temos feito de bom. E também vamos enfrentar aí as dificuldades pelos transtornos que causamos aos outros. E ela foi pensando muito sobre aquilo, mas um dia, em especial, tudo começou a fazer sentido na vida dela. Quando ela viu que muitas daquelas pessoas que tinham saído curadas voltavam em situação pior do que a que tinham saído antes. Então as pessoas que tinham vindo lá passando um problema emocional ou físico e tinham saído aparentemente curadas do contato com Jesus, voltavam numa condição muito mais precária depois de algum tempo. E ela se deu conta. Essas pessoas não estavam curadas de verdade. Era só uma aparência.
Aquilo que elas apresentavam, aquele sorriso que elas tinham depois do contato com Jesus, não era verdadeiro, porque não era mérito, não era conquista. E ela entendeu, então, que a verdadeira cura só pode vir de dentro, e o capítulo se chama, inclusive, a cura real. E esse entendimento foi dando para ela uma interpretação diferente a respeito da própria vida. Ela que reclamava tanto de não poder andar, não poder caminhar, tendo contato com outros dramas, podendo ser útil às outras pessoas, começou a encontrar uma felicidade diferente para a própria vida. Ela que estava ali, ela começava a conversar com um, conversar com outro, levar um pouco dessa palavra de Jesus, desse consolo, e as pessoas ouvindo ela saíam muito bem, porque não vamos nos iludir, nem todo mundo que buscava Jesus conseguia encontrar Jesus. Centenas de pessoas procuravam Jesus todos os dias. E ela foi pensando então, e ela foi incorporando cada vez mais aquele ensinamento. Meu reino não é desse mundo. E começou a passar isso para as outras pessoas. Nós podemos ser felizes em situações aparentemente hostis. Veja eu, paralítica. Eu que era tida como esquecida por Deus, de repente eu encontrei Jesus. Eu que achava que não havia para mim nenhuma outra solução, de repente encontrei a felicidade em poder levar a palavra de Jesus às outras pessoas. Em poder levar um pouco de consolo, um pouco de conforto. Aquilo para ela foi mágico. E ela percebeu que, podendo ser útil aos outros, ela era muito mais feliz do que se ela pudesse caminhar. Ela percebeu que a vida era mais do que andar, e ela lembrou das palavras de Jesus. Você crê que andar seja a coisa mais importante da vida? Mas eu vou te dar muito mais. Então, do aparentemente sofrimento e limitação que ela tinha, ela tirou ensinamentos que ela não poderia tirar. E daí ela entendeu o que Jesus quis dizer para ela. Ela estava paralítica e não era por acaso que ela estava naquela condição. Então ela fez de tudo para aproveitar e encontrou uma felicidade que ela não imaginava ser possível através do sofrimento. Ok, Marcelo. Você sugere então, destacando essa história e demorando-se um pouco mais no caso de Miriam, que é Miriam, o nome dela, isso Miriam. aí, que o cristão deve ter uma interpretação diferente do sofrimento? Porque hoje falar em sofrimento, Deus me livre, né? Exatamente. Essa é a minha interpretação do que eu estudei a respeito do Evangelho de Jesus. Ele vem ressignificar os acontecimentos da nossa vida. O sofrimento não nos alcança por acaso. Deus não comete erros. O espírito Joana de Ângeles, que é um outro espírito que escreve pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, Divaldo é o médium que anota aquilo que o espírito vai dizendo para ele. Ela diz assim, o sofrimento nunca na nossa vida é uma punição. E nós temos esse conceito muito arraigado, que Deus está punindo aquele que sofre. Ela diz que não. O sofrimento na nossa vida sempre tem uma função educativa. Então o sofrimento está lá para nos ensinar alguma coisa. O cristão, sabendo disso, que Deus não está perseguindo ninguém quando ele traz o sofrimento, mas está querendo ensinar alguma coisa, ele deve encarar o sofrimento de uma maneira diferente. Ele deve olhar para o sofrimento e não pensar, como é que eu vou fugir disso? Ele deve olhar para o sofrimento e pensar, o que será que eu preciso aprender nessa situação? Onde estou errando? Qual o meu equívoco? O que eu preciso fazer diferente? O que esse sofrimento está querendo me mostrar? Okay. Eu quero deixar uma última pergunta para você fechar esse raciocínio, maravilhoso, inclusive. Qual é o caminho para a libertação do sofrimento, Marcelo? O povo não quer sair, né, sem essa questão respondida. Então, essa é a questão. Nós precisamos nos libertar e não fugir do sofrimento. Não existe fuga do sofrimento. Não tem como pular, não tem como um atalho, não tem uma receita de bolo pronta, não tem um comprimido, uma pílula que seja capaz de nos libertar dos nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos não estão ali por acaso. A libertação do sofrimento só acontece com a autoconscientização. Eu preciso entender. Primeiro, entender o papel do sofrimento na minha vida. O que será que esse sofrimento está querendo me dizer? Por exemplo, você diz muito que eu sempre tento andar entre a medicina e o espiritismo. Eu converso isso com os meus pacientes que têm diabetes. Diabetes é uma doença que traz muito sofrimento para a vida das pessoas. Eu procuro mostrar para elas que a diabetes está querendo ensinar uma coisa ao diabético. A importância dele ser disciplinado. O diabético precisa comer na hora certa, tomar o remédio na hora certa, cuidar do seu pé, fazer atividade física e tudo numa medida muito exata. A diabetes é uma doença que vem ensinar a disciplina. Se eu aprender a ser disciplinado, eu vou conseguir conviver com a minha diabetes sem maiores sofrimentos ainda do que aqueles que a doença já traz naturalmente. Então a libertação real do sofrimento passa por eu entender o sofrimento
e lidar com ele de uma maneira construtiva e adequada. Ele não está ali por acaso. Quando eu consigo mudar o comportamento, que no fundo esse sofrimento quer corrigir, daí o sofrimento deixa de ser necessário. Porque nós só sofremos aquilo que nós precisamos sofrer, nem 1 milímetro a mais. No momento em que nós já aprendemos com aquele sofrimento, Deus diz, ok, ele já aprendeu, está liberado desse sofrimento. E daí, por uma coisa às vezes aparentemente mágica, o sofrimento parece que nos dá a Deus. E nós nos vemos de fato livres daquela dificuldade. Então você está dizendo aí que o sofrimento é um aliado, inclusive, se bem compreendido, no processo de aquisição de saúde, é isso? Francisco de Assis muitas vezes falava da dor dizendo assim, a irmã dor, a irmãzinha, que tem muito a nos ensinar. Então ela não está aqui como realmente um algoz, um inimigo. Às vezes ela machuca, sim, mas ela machuca para nos privar de outros machucados maiores. A dor muitas vezes só vem mostrar assim, não, a porta da felicidade não está nesse caminho. Ajuste um pouquinho para cá e daí você vai encontrar a felicidade de verdade. Pequenos ajustes que às vezes fazem toda a diferença na nossa conduta. E o sofrimento vem nos ajudar a fazer esses ajustes. Aqui, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, sempre esclarecedor. Fique conosco, o programa continua, ainda com os quadros do Espiritismo Esclarece e Pérolas do Evangelho. Muito obrigado pela sua participação. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, a indagação de hoje é o que ocorre com os suicidas. O Espiritismo ensina que o suicídio é uma violação grave da lei divina. Ele implica rebeldia e ingratidão contra Deus, que sempre providencia as condições necessárias para que os seus filhos se saiam bem nas provas. Mas se a falta é grave, isso não significa que ela seja irreparável. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, e que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Ajustado a esse ensino, o Espiritismo explica que a lei do progresso é uma lei natural e que, ao final da sua trajetória evolutiva, todos serão anjos. Assim, o suicídio é um grave incidente no processo evolutivo, mas que pode e deve ser reparado. Apenas Deus tem condições de julgar e analisar tudo o que estava envolvido naquele ato, as atenuantes e as agravantes. Assim, as consequências desse ato infeliz são as mais variáveis. Contudo, uma dessas consequências é certa, que é o desapontamento. Porque o suicida deseja fugir da vida, e ele é um espírito imortal e viverá para sempre. Ordinariamente, ao ato de extinguir a vida física, segue-se um período de grave perturbação, em que o suicida tem dificuldade de entender o que ocorre. Ele tende a reviver em sua mente variadas vezes o instante da morte física e não entende como continua vivo. Ele experimenta graves padecimentos morais. Mas, como Deus é Pai, não existem penas eternas na codificação divina, e sempre chega o momento em que o suicida é socorrido. E isso ocorre tão logo ele demonstre condições para tal. E uma dessas condições é o arrependimento sincero do que fez. Após um período de tratamento no plano espiritual, ele é conduzido a uma nova encarnação. Talvez renasça enfermo para aprender a valorizar as bênçãos da vida e da saúde. Por fim, deverá reviver drama semelhante ao que o fez se matar e vencer, para demonstrar que aprendeu a lição de que a vida é sempre uma bênção. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. No episódio passado,
nós começamos a tratar do tema Messias e era messiânica. E nesse episódio, nós vamos desenvolver uma outra ideia, um desdobramento do tema Messias. Como nós falamos, o povo hebreu sempre nutriu, sempre acalentou essa experiência ou essa esperança da vinda de um Messias, de um missionário que seria responsável por instaurar no mundo um reino de paz, de amor e de justiça, o reino de Deus. Mas nem todas as expectativas eram idênticas. Como o judaísmo era dividido em múltiplos grupos, como o judaísmo era um grupo plural, democrático, havia esperanças também plurais e democráticas. E nem todas essas expectativas messiânicas coincidiam umas com as outras. Um grupo judeu, por exemplo, acreditava que o Messias seria um Messias guerreiro, que ele viria, na verdade, instaurar uma guerra, implantar um exército no povo de Israel, lutar contra as nações dominadoras e impor o monoteísmo judaico através da espada, do sangue e do combate. Um outro grupo acreditava que o Messias, ao contrário dessa expectativa do Messias guerreiro, ele seria um Messias servidor, um servo de Yahvé, um servo de Deus, e que por esta razão carregaria todas as dores, todos os sofrimentos do povo e dos homens nos seus ombros. Ele seria então aquele exemplo de resignação, de humildade, de entrega a Deus. Todas essas expectativas messiânicas eram fundamentadas em textos. Por exemplo, a expectativa de que o Messias seria um guerreiro era fundamentada nos textos que diziam que o Messias seria da casa de Davi, seria, portanto, um rei. Como eles olhavam ao redor e só enxergavam reis guerreiros, reis que dominavam e que conquistavam, imaginavam que o Messias também seria um conquistador. O Messias servo era inspirado no livro do profeta Isaías, que falava do servo de Yahvé, do cântico do justo sofredor e, portanto, inspirava essas esperanças de um Messias pacífico, resignado. Quando nós tomamos conhecimento de que havia várias esperanças, vários conceitos de Messias e que esses conceitos se desenvolviam e disputavam a reputação e a atenção de todos na época, fica mais fácil ler alguns textos da Bíblia hebraica, dos profetas do Antigo Testamento e entender algumas passagens que parecem enigmáticas no Novo Testamento. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem, quando aguardamos você. Sua audiência é muito importante para nós. Divulgue este programa aos seus contatos. Temos certeza que eles também irão gostar. Você pode ajudar a produzir este programa. Mande as suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Uma ótima semana!